um artigo que eu publiquei ontem à noite, e nesse artigo, embora eu trate da PEC, da redução da jornada, eu trago uma visão mostrando para vocês que nós temos partidos políticos que hoje atuam em função de interesses externos. Então chega a ser irônico quando a gente vê, por exemplo, a Janja, né, mandando o Elon Musk para aquele lugar, e todo esse pessoal, Lula, o próprio Alexandre de Moraes também se refere ao Elon Musk como alguém que está tentando intervir na realidade brasileira, sendo que nós temos autoridades, nós temos lideranças políticas, nós temos movimentos. Pode baixar aqui, ó, A Esquerda Global e o Fim do Brasil. Eu quero que vocês leiam esse artigo, tá? Leiam esse artigo. Eu não vou lê-lo agora, não vou tomar o tempo de vocês, mas é importante que vocês entendam o seguinte: nós temos hoje uma esquerda que defende a soberania brasileira para os leigos, mas que vive de financiamento externo. Através de quê? De ONGs, de ONGs. Eu já publiquei aqui várias vezes, já publiquei no site lá várias vezes informações, inclusive porque essas ONGs, elas divulgam esse financiamento. Elas dizem que é para um programa X, dizem que é para uma ação Y. Então, o próprio Instituto Marielle Franco, ele recebeu recursos de ONGs estrangeiras. Vários outros movimentos receberam. A gente falou aqui do NetLab, né, que faz um trabalho ali. A gente já falou aqui de ONG que tem uma pauta anticristã, que defende aborto, etc. e tal. Eu já falei aqui várias vezes. Então é muito curioso que essa gente vem falar de ingerência. Essas pessoas, eles são financiados por dinheiro estrangeiro, por governos estrangeiros. A gente acabou de ver uma matéria, inclusive, que saiu na Gazeta do Povo, o Felipe Neto recebendo dinheiro do governo americano. Uma outra ONG, que é numa casa residencial, que ninguém sabe exatamente, é uma coisa meio obscura, que precisa o Congresso se debruçar, recebendo dinheiro também de uma daquelas iniciativas do governo americano, de fomentar a democracia, o combate ao discurso do ódio. Quem que faz o discurso do ódio? Para início de conversa. Eu quero lembrar, e eu já lembrei, até escrevi sobre isso nas minhas redes sociais, e muita gente não lembra, mas nós tivemos, anos atrás, os chamados Black Blocs, que eram grupos de esquerda, de atuação, que chamavam de ação tática, que eles eram, inclusive, instrumentalizados pelo PSOL. Esse mesmo PSOL. Saiu matéria, saiu reportagem com tabelinha, tinha a tal da Sininho, que era uma integrante desse, né? O Marcelo Freixo teve que dar explicação. E essa gente fomentava o quê? Grupos que tinham como único objetivo a ação violenta. Ação violenta. As manifestações deles, que inclusive começaram lá em 2013, eram manifestações sempre violentas. Numa dessas manifestações, um dos manifestantes usou um rojão, aí sim, usou um rojão para... mirou num câmera, num jornalista cinegrafista, acho que da Band, o Santiago, e disparou esse rojão e matou o sujeito. Você lembra dessa história? Vocês lembram dessa história? E matou o sujeito. Vocês sabem que eles foram julgados, até meses atrás, agora em julho, o tribunal resolveu reduzir a pena do sujeito que matou o outro. Então, assim, a gente precisa entender como é que funciona a política. Por isso essa minha fala, viu, Jane? A gente precisa entender como funciona a política. Quem está por trás? A política, assim como qualquer governo, instituições, tudo se movimenta a partir da grana. Ou é através do orçamento público, ou é através de financiamento, privado ou externo. Então, se você não entender quem financia, quem está por trás, quem financia evento do judiciário, quem financia ONG que prepara a liderança, por exemplo, Erika Hilton. A Erika Hilton, se você for olhar a esquerda, mais o pessoal do PCO, eles batem pra caramba no PSOL. E eles falam o quê? Que o PSOL é um partido que, embora ele tenha sido criado através do PT, de um racha dentro do PT, aquelas lideranças anteriores, que eram lideranças que tinham um histórico de militância no sindicato, em movimento estudantil, etc. Hoje, você tem figuras que não têm histórico de militância nenhuma. A Erika Hilton não tem histórico de quê? Nenhum. Ela não tinha militância anterior. Eles batem muito nisso. Não sou eu que estou falando, é o PCO que está falando.
Então ela vem com uma pauta que é uma PEC artificial que reduz a jornada de trabalho justamente numa jornada que afeta o agronegócio e os setores de serviço e comércio, que são 70% do PIB, até mais. Então, essa PEC é uma PEC da falência, a PEC contra o Estado brasileiro, contra a economia brasileira, porque ela pretende quebrar os setores econômicos que geram emprego, que impulsionam o PIB brasileiro. Por isso que é importante vocês entenderem como é que funciona a coisa. Então a gente tem que parar, quando essa gente via falar de soberania brasileira, peraí, qual soberania? Qual soberania? Se vocês querem falar de soberania, então é o seguinte, para de receber financiamento externo. Porque tem governo da Noruega financiando a ONG para proteger a Amazônia, para impedir o Brasil, a empresa estatal brasileira, de explorar as suas próprias riquezas na Amazônia, que a gente sabe que seriam fundamentais para o desenvolvimento do norte do país. E aí essa gente, elas criam agendas que elas são estratégicas. Pode baixar um pouquinho aqui, só para mostrar para vocês. Olha só, esse dinheiro, gente, internacional, ele cria lideranças políticas, ele produz estudos, financia artistas, paga mídia e inventa movimentos sociais de toda espécie. Obriga o poder público a redirecionar investimentos estratégicos dos setores fundamentais, como educação, saúde, para políticas minoritárias e catastrofistas. Quantas vezes a gente ouve que o mundo vai acabar amanhã? É assim desde a década de 70, de 80, quando eles começaram com essa história. Daí surgem as agendas identitária, ambiental, de combate ao ódio, que dividem a sociedade, impedem a expansão da economia e calam os críticos sem dó. Sim, esse dinheiro também banca a cultura pró-crime e financia eventos com integrantes do judiciário. Por isso que a gente tem ONGs que se dedicam à cultura do desencarceramento. Por isso que você, quando sentou aqui, hoje falou, não é possível. Tem criminoso que matou, que fez, não sei o que roubou, que está saindo pro Natal, para passar o Natal e o Ano Novo com a família. E, enquanto essas pessoas foram presas no 8 de janeiro, muitas delas sem crime individualizado, sem provas, sem nada, estão presas e não podem passar o Natal com a família. Então, assim, ou a gente tem um debate qualificado, ou a gente vai continuar tomando aí não é 6-1 aqui, né? Vai tomar de 7-1. Essa PEC da redução da jornada de trabalho, ela já está com mais de 200 assinaturas, me parece. Então você tem gente da direita. E aí um abraço pro como é que chama? Agora eu fiquei com o Clezão no nome, no coisa. O nosso senador lá de Minas. Cleitinho. O Cleitinho, que apoia, tá apoiando essa coisa. Cleitinho, não apoie. Apoia outra. Não apoia essa agenda. Porque essa agenda é para destruir a economia brasileira. Aliás, se a gente for olhar as políticas públicas que a maior parte dessa gente defende, são agendas que só têm um objetivo, que é a dominância cultural e o controle econômico. Olha isso aqui, para aqui. Isso aqui é uma tabela que mostra média de horas trabalhadas por semana nos países mundo afora. Então você tem um discurso da Érica e da turma da Érica dizendo o seguinte: tem que acabar com 6 por 1, porque o brasileiro está sendo explorado, extenuado. A gente sabe como é que quem explora o brasileiro, né? Quem explora o brasileiro é o governo com essa carga escorchante tributária, com impostos que cada vez mais temos que pagar. Eles é que exploram o brasileiro, porque a tua riqueza tinha que servir a você e não ao governo. O Brasil, você não pode olhar esse debate do ponto de vista de um setor, você tem que olhar a média. O Brasil está na média do lado aqui da Rússia, da Indonésia, um pouquinho a mais dos Estados Unidos. Estados Unidos, 38 horas semanais de trabalho, jornada de trabalho semanal. O Brasil, 39. A Índia, 47, a líder. A China, 46. O México, 44. A África do Sul, 43. Peraí, Cláudio. Quer dizer que, tirando a Rússia, eu tenho Índia, China, a gente tem países que formam os BRICS, África do Sul, países que compõem os BRICS, países que estão em desenvolvimento, países que precisam alcançar ainda um grau de desenvolvimento social e econômico e que, então, trabalham mais. E esses países são concorrentes nossos. Então quem ganha com essa historinha de redução da jornada? Porque a gente já tem problema de burocracia,
a gente já tem problema de muito imposto, a gente tem problema de baixa produtividade, e essa produtividade é baixa por quê? Porque o trabalhador não tem transporte público decente, e por aí vai. Então, sabe, esse tipo de remédio é o seguinte, o paciente está com 40 graus de febre. Aí eles dizem o seguinte, quebra o termômetro. É isso que eles querem fazer. Não vai resolver a doença. E olha que o Brasil está entre as 10 maiores economias do mundo. Eu pergunto para vocês, imagina se você resolvesse esse problema, burocracia, infraestrutura, todo esse custo do Brasil, redução de impostos, você baixasse os impostos, você desse para a coletividade transporte que não fizesse a pessoa perder 4, 5, 6 horas do dia da sua vida no transporte público. Imagina onde ia parar a economia brasileira. Imagina se nós pudéssemos explorar todas as nossas riquezas e não ficasse aqui esse discursinho idiota. Então é o seguinte, vamos qualificar o debate e vamos fazer um enfrentamento republicano, mas um enfrentamento de ideias e de argumentos, porque essa gente aqui não tem argumento. As ideias deles, elas são impostas e não tem argumento por quê? Porque quaisquer dessas ideias não sobrevive à lógica, não sobrevive à razão e não sobrevive à realidade dos fatos. Pegue qualquer política deste grupo, qualquer política sugerida por este grupo, coloca na mesa, faz o debate, nenhuma delas se sustenta. Como não se sustenta a tese de terrorismo, que ela é tracionada pelo mesmo grupo.